Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada, um canal de opinião aí, voz da torcida do Botafogo. Já peço para a galera chegar se inscrevendo aqui nos bastidores em nosso canal. Vou traçar aqui um rápido paralelo aí sobre a situação do Botafogo, né, nesse ano de 2023 e com a FERJ, né, a Federação aí do Estado do Rio de Janeiro. A gente pode até colocar a CBF também no meio, mas enfim. A ideia é traçar aí a situação do Botafogo em campo versus aí o que a federação faz aí com o nosso campeonato estadual. Galera, é o seguinte, há muitos anos, né, a gente vem sofrendo aí com o que acontece no futebol carioca e o Botafogo é uma das vítimas, talvez a principal vítima aí desse campeonato. Isso em nada tira os problemas do Botafogo, a falta de uma diretoria correta durante muitos anos à frente do nosso clube, né? A dívida que o Botafogo constituiu, né? Até chegar na SAF. Mas eu vou voltar um pouquinho para falar do final do ano passado, né? Campeonato Brasileiro. O Botafogo teve dificuldade como mandante nos jogos em casa do Newton Santos e continua tendo, né, esse problema nesse campeonato. O Botafogo, ele, na minha visão, ele piorou dentro de campo, saindo ali o Júnior Santos e o Jefinho, perdeu ali a sua força e agora, com o problema do Tiquinho, perde mais ainda. O Botafogo está sem ataque, essa é a grande verdade. A lateral direita, o Botafogo não acertou, o Rafael não consegue jogar, Daniel Borges é fraco. Esse rapaz que chegou agora, o de Plástico, parece que não vai entregar o que o torcedor deseja, apesar da gente torcer. Então, o Botafogo continua com os erros, vários erros, né? O meio de campo é esse aí, Tietê, Eduardo e Lucas Fernandes, quando jogam melhor o time. Mas o Botafogo é um time pior do que o ano passado, não foi na janela contratar, o técnico tem que aparecer, tem que trazer reforço. E o Botafogo, além de ter o problema dele como instituição, né, os problemas técnicos do clube, ele ainda sofre aí, na minha opinião, com a máfia do futebol brasileiro, da FERJ e a CBF, né? As pessoas vão lembrar que o Texas ele bateu de frente aí com as duas instituições e a Band, a FERJ tem o direito de transmissão, né? O comando do Botafogo e do Vasco no campeonato estadual. Imagina se houvesse uma final entre esses dois clubes. Obviamente que não é do interesse da FERJ, isso para a gente tentar entender o que acontece no campeonato estadual. E aí a gente vê, por exemplo, eu vou pegar aqui o Volta Redonda, né, nos últimos dois jogos, ele meteu 6-0 no Madureira, né? E detalhe, o Madureira ele só tinha levado 8 gols em 9 jogos e tomou 6 do Volta Redonda. Sendo que ele só tinha levado 3 gols em jogos contra Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Quem vai lembrar aí? Madureira e Vasco, quanto é que foi a partida? 0-0. Madureira e Flamengo, Flamengo trem pagador aí da FERJ, 0-0. Madureira e Fluminense, 1-0 Fluminense. Madureira e Botafogo, 2-0 Botafogo. E aí vai o Volta Redonda, mete 6-0 em cima do Madureira. Só no campeonato estadual acontece isso, que é no mínimo curioso, né? A gente tem que perguntar aí pro Rubinho, né, como é que o Volta Redonda está conseguindo esses resultados surpreendentes, né? E detalhe, o jogo foi fora de casa, galera. Ele meteu 6-0 no Madureira fora de casa e meteu 4-0 no Bangu também fora de casa, né? Já o Botafogo, que joga um futebol ruim e tem um problema do ano passado, né, com o mando de campo, o Botafogo ele botou o time reserva e deu ruim ali contra o Audax na estreia, né? E contra o Nova Iguaçu, naquele empate com o Nova Iguaçu. Portanto, o Botafogo continuou com o mesmo problema do ano passado de vencer em casa, jogos em casa, mando de campo. E tem o problema também com a Federação do Rio, que quer tirar o Botafogo aí das semifinais, né? E
deve tirar o Vasco aí das finais. Essa é a ideia da FERJ. A melhor final seria Fla-Flu, eu não tenho a menor dúvida em falar isso, né? Mas é um raciocínio lógico, né, que mostra o quanto o Botafogo é vítima do campeonato, mas também o Botafogo ele ajuda isso a acontecer, não apresentando um futebol bom, não indo na janela, não montando um time. O time do Botafogo ele é pior do que o ano passado. E na minha visão, além de jogadores, o Botafogo precisa contratar um treinador. Então, a torcida do Botafogo, né, talvez pela empolgação, ela super valorizou jogadores como o Marçal, Tiquinho e outros jogadores que são jogadores medianos. E a nossa diferença estava ali no garoto Jefinho, né? Estava também na força ali do Júnior Santos. Com o elenco a gente conseguiu ali ser meio de tabela no Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo ele precisa se reforçar, né? E o Campeonato Estadual está mostrando isso, apesar dos mandos e desmandos da FERJ, né? O Campeonato do Rubinho, o Botafogo tem que usar isso para ir na janela, é o que o Botafogo precisa fazer, ir na janela, contratar pelo menos 4 reforços titulares dessa equipe para poder ter um campeonato mais tranquilo no Campeonato Brasileiro. Se for pensar em Libertadores, aí o Botafogo tem que contratar pelo menos 6 jogadores aí para lutar por uma vaga na Libertadores. Galera, senta o dedo no like, comenta aqui o que vocês acharam aí dos jogos, no mínimo curiosos, envolvendo ali o Volta Redonda, né? E o que a federação faz aí com o Botafogo, não só nesse ano, mas vem fazendo aí ao longo dos anos. Um abraço a todos, fogo neles. Se inscreve aqui, ó, botãozinho vermelho. Fui!